Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Paz e graça, meus amigos e meus irmãos, mais uma vez aqui, podendo dar continuidade da segunda parte do áudio que nós colocamos aí no nosso canal. Creio que o Espírito Santo já te deu entendimento, graças a Deus, para compreender o nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar hoje aqui de duas personalidades importantíssimas dentro da Bíblia. Nós vamos falar de Moisés, aquele que deu a lei, e vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe-nos a graça. Amém, meus irmãos? Em João 1 aqui, João 1, a palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no versículo 14 ele completa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, na condição de homem, sendo Deus, no princípio era o Verbo, como a gente leu, ele tem a sua descrição própria. E uma vez que ele tem a sua descrição própria, você dá um pulinho mais adiante aí, em João 10, ele como homem, porém ele expressa como Deus, Deus para Deus. João 10, 8, ele fala assim: todos quantos vieram de mim eram ladrões e salteadores. Então o objetivo aqui é que você possa compreender e distinguir o que significa lei e o que significa graça. Amém? Volta para João 1 de novo, a revelação diz bem assim, João 1, a palavra fala, João 1, 17, fala bem assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então entendamos uma coisa: se Jesus não vem, nós não tínhamos graça. Se Jesus não vem, nós não tínhamos verdade. Então, nós vamos falar aqui do Senhor Jesus Cristo, para que você possa entender que Ele tem um caráter, postura, é o que define a sua descrição. Amém? Vamos para Filipenses 4, 8. Observe bem o que vou ler para vocês. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Então nós temos que fazer aí um autoexame sobre a graça e sobre a lei. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse bem assim, é uma figura espetacular sobre o homem com relação à árvore. Ele falou assim: é conhecido uma árvore pelos seus frutos. Então o fruto aqui, ele é uma figura, ele é figura de comportamento. Então os nossos comportamentos já enquadra nós na lei ou na graça. E o próprio Paulo, ele vem e fala ali em 2 Coríntios, ele fala, 2 Coríntios 13:5, examinai a vós mesmo, em quem vós estáis, depois de ter ouvido a palavra da verdade, ou seja, a palavra da graça. Então nós precisamos estar atento com relação a grandes denominações, os quais mistura a lei com a graça, para que não seja gerado em nós certos comportamentos, ou seja, gera em nós aquilo que não é do Senhor Jesus Cristo.
É tanto que a lei foi dada e ela tem os seus dispositivos, o qual uma mulher sendo pega em adultério ou um homem teria que ser apedrejado até a morte. E Jesus não cumpriu esse mandamento. Por que ele não cumpriu? Ele não cumpriu porque não era dele, até porque ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o meu Pai. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Credes em mim, pelo menos pelas mesmas obras. Então, nós entendemos que Deus é visto na pessoa de Cristo. Moisés, recebendo a lei, ele recebeu o ministério da morte. Deus não pode dar a morte e depois vir trazer a vida. Por quê? Porque Deus não muda, ele é imutável. A palavra lá em 2 Timóteo 2,3 fala que, ainda que somos infiéis, ele permanece fiel para conosco. Então, Jesus Cristo não muda. E se você conferir isso também lá em Hebreus, a revelação deixa bem claro que Jesus é o de ontem, o de hoje e eternamente. Ele é imutável. Vamos conferir o que Paulo escreveu para nós lá em 2 Coríntios 3, versículo 7. Ali há uma figura também do Velho Testamento, o qual Paulo traz sobre a pessoa de Moisés. Por que Moisés? Moisés, ele recebeu a lei, e a lei seria ali as regras para o povo de Israel. Vamos lá, versículo 7 diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vê em glória, de maneira que os filhos de Israel não podia fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória, o qual era transitória. Então entendamos que Moisés recebeu o ministério da morte, e além de ser da morte, não era eterno, era transitório. Já vamos para o versículo 13, onde Paulo fala assim: e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 14. Mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido hoje. Então, Jesus aboliu o Velho Testamento, ou seja, cancelou, está fora de uso. Se alguém ainda está usando o Velho Testamento, ensinando o Velho Testamento, ele já se tornou contra Cristo. Por quê? Porque o Velho Testamento e a lei foi abolida. Por que foi abolido? Porque nunca conseguiu formar o caráter no homem. Nós vamos já conferir essa situação, você pode ver, mas vamos continuar aqui no versículo 15 do mesmo capítulo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Dos que estão em prática e praticando, estudando o Velho Testamento, justificando o Velho Testamento. Versículo 16: mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, quando nós entendemos realmente quem é Deus na pessoa de Cristo, nós já não conseguimos mais caminhar segundo aquele que deu a lei, ou segundo aquele, vamos dizer assim, que era olho por olho, dente por dente. Você pode conferir aqui, quem busca justificar na lei, ele já está fora de Cristo. Vou te provar agora, em Gálatas 5,4, que está escrito, e nós conferimos, graças a Deus, e estudamos para não errarmos. Assim diz Gálatas 5,4: separadas estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Por quê? Porque o homem, uma vez buscando justificar na lei, ele não se firma em Cristo, não consegue ter uma postura de Cristo. Então ele se torna separado de Cristo. Vamos para Hebreus 7, 28, que eu vou te mostrar que ali também é figura do Velho Testamento, onde que o homem, na lei, é um homem fraco.
Confira o versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, meu querido? Podemos continuar aqui, você vai ver mais uma vez, vamos falar do nosso amado e apóstolo Paulo, um homem que era segundo a lei, agora com entendimento na graça, ele instrui aos que vinham te ouvir quem realmente era a lei na pessoa de Moisés e o que era a graça. Você pode conferir essa palavra conosco lá em Atos 28, no versículo 23. A revelação diz assim: havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declararam com bom testemunho o reino de Deus, procurando persuadi-los na fé de Jesus Cristo, tanto como pela lei de Moisés e como pela lei dos profetas. Eu não sei se você sabia, mas Paulo ele estava numa prisão domiciliar. Ele foi preso em Roma e teve a liberdade de expressar a palavra de Jesus Cristo, porém na sua residência própria. Então, nós estamos aqui mais uma vez para deixar você esclarecido desses fatos. Como eu disse para você, o Velho Testamento é um livro de histórias, mas o Novo Testamento é um livro de mistério. E é por isso que nós amamos essas palavras do Senhor Jesus Cristo, os quais nos traz aquele que está acima de todas as coisas. Amém, meu querido? Que o Espírito Santo te dê graça, te dê entendimento e possa aí já se preparar, porque logo virá a terceira parte deste áudio. Amém? Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer.